Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Nesse podcast nós iremos dar continuidade às viroses, parte 2. Falamos no podcast anterior sobre AIDS, sobre gripe, sobre febre amarela, sobre dengue, zika, chikungunya. E nós vamos continuar agora falando sobre a varíola. A varíola é um vírus envelopado de DNA. Vejam, o primeiro vírus de DNA que nós falamos aqui, tá? Durante as aulas de virose. Infecta órgãos internos, cai na corrente sanguínea e pode causar feridas na pele, provocando as lesões desfigurantes, que são as características mais graves assim e diagnósticas da varíola. A taxa de mortalidade é enorme, é muito grande, tá? A transmissão é dada por perdigotos, não há tratamento, porém a erradicação da varíola através da vacinação foi um sucesso no mundo todo. Então hoje nós não temos mais registros de casos de varíola há muitas décadas, porém isso não impede que possamos ficar alerta para alguma possível volta desse vírus com alguma modificação. Tá? Esse vírus ainda existe na natureza, está presente nos animais, na natureza de modo geral, mas com a vacinação ele parou de ser transmitido para o ser humano. Mas a gente não toma mais vacina contra a varíola, né? Porque não tem mais a doença. Então, caso esse vírus retorne de alguma forma, grande parte da população não tem imunização contra a varíola, ok? Só lembrando que a varíola foi a primeira vacina da história, teve até uma questão da revolta da varíola, tal, que teve isso na história. É importante que vocês se atualizem disso, tá bom? Então, é isso. Temos ainda, continuando falando, de uma família especial de vírus chamado herpes viridae, que nessa família nós temos o herpes simples, tá? A catapora, o herpes zoster e a mononucleose. Herpes simples são dois tipos de vírus. HHV1, que é o herpes oral, é o herpes labial, e HHV2, que é o herpes genital. Eles geram pequenas feridas na pele que cicatrizam alguns dias. Herpes oral é transmitido por contato ou respiratória, geralmente na infância. Tá? Fica latente no gânglio do nervo trigêmeo, na face, e a exposição de raios solares, estresse ou período menstrual reativa o vírus, fazendo com que ele volte a ter ou aparecer aquelas pequenas feridas nos lábios. Então, uma vez que a pessoa teve o herpes labial, ela nunca mais se desfaz desse vírus, ele fica lá permanente, latente. O que a pessoa tem que cuidar é para que ela não tenha recaídas imunológicas, né? Para que volte esse tipo de sintoma desagradável. A herpes genital fica latente no gânglio do nervo sacral. Tá? Também é da mesma forma, o contato é por via sexual, só que as feridas são localizadas nas regiões genitais. A pessoa se cura aparentemente dos sintomas, mas o vírus não deixa o corpo. Então, qualquer momento ela pode ter a exposição das feridas labiais e genitais, tá? Mas lembrando que são vírus diferentes, ok? A catapora e a herpes zoster são doenças diferentes causadas pelo mesmo vírus, que é o HHV3. A catapora é muito comum na infância, provoca feridas na pele, tá? A transmissão é por perdigotos e é grave em gestantes iniciais, porque isso pode atravessar a barreira hematoplacentária e pode acabar causando algum tipo de malformação no feto. O vírus fica latente e não volta a se manifestar, porque a gente adquire uma imunidade permanente contra esse HHV3, que causa catapora na infância. Após longo tempo, né, pode ocorrer a reativação do vírus, por estresse ou queda de imunidade. Só que aí, se esse vírus for reativado por algum motivo, ele não vai causar a catapora, ele vai causar a herpes zoster, que seria uma manifestação muito mais grave nos nervos sensoriais da pele, causando feridas dolorosas. Mas vejam, isso só acontece se a pessoa já teve catapora. Se ela nunca teve catapora e pegar o vírus HHV3 na fase adulta, ela vai ter catapora. A questão é, só vai ter herpes zoster se você já teve catapora e o seu sistema imunológico ele acabou se enfraquecendo por algum motivo, ok? Rubéola. Rubéola é um vírus envelopado de RNA, pertencente à família Tagoviridae, a rubéola, o gênero é o rubivírus, ok? Os sintomas são leves, que podem passar despercebido, como uma febre branda e pequenas manchas pelo corpo, manchas vermelhas, daí o nome rubro de rubéola.
Em mulheres grávidas, cerca de 35% do feto pode desenvolver a síndrome da rubéola congênita, que pode levar à surdez, catarata e até a morte do bebê. Então a rubéola, de modo geral, ela é uma doença até mesmo leve ou branda, porém, nas mulheres grávidas a atenção é um pouco maior porque pode causar problemas fetais. É importante detectar a imunidade, principalmente para a mulher que pretende ter filhos, tá? A transmissão é por perdigotos, não há tratamento, mas existe a vacina tríplice viral na infância e depois um reforço ali na adolescência, nas meninas, justamente por essa questão da gravidez, elas devem ter os anticorpos necessários, tá? A imunidade necessária para que ela não pegue rubéola durante a gravidez. É muito importante esse acompanhamento. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é um vírus não envelopado de RNA, da família Picorviridae, ou viride. Inicialmente, multiplica-se nas células da garganta, no intestino delgado, e em seguida invade as tonsilas, linfonodos e o íleo, que é uma região específica do intestino delgado. Em geral, as infecções ou a infecção regride, e na maioria dos casos é assintomática, ou apresenta sintomas muito leves, como dor de cabeça, dor de garganta, febre e náusea. Pode levar à morte se a lesão for em nervos responsáveis pelo controle respiratório. Em outros casos, o vírus pode cair na corrente sanguínea e chegar ao sistema nervoso central, causando paralisia. Daí vem o grande problema da paralisia infantil. Tá? É uma doença transmitida, localizada em regiões intestinais, portanto transmitida pelas fezes, portanto a contaminação é oral fecal, ok? Que normalmente é assintomática, normalmente é leve, mas em casos graves pode gerar uma paralisia permanente. Então, a vacina é extremamente importante. A vacina, de modo geral, tem erradicado a doença de poliomielite, tá? Então, contaminação por alimentos e água, fezes dos portadores, através dos perdigotos também. Não há tratamento, a vacina é muito eficiente, está levando à erradicação. Aí vem aquela questão dos dois tipos de vacina. Sabin, que até então é a mais usada no Brasil, vírus atenuado, as gotinhas do Zé Gotinha, tá? E a Salk, que é um vírus morto. A Salk é mais cara, a Sabin é mais barata, tá? Só que a Sabin, ela leva uma imunidade coletiva, não é necessário que você vacine todas as crianças. Se você vacinar em torno de 80% das crianças, as outras 20% acabam, por tabela, ficando imunes. Tá? Já a Salk não, como o vírus é morto, é necessário que 100% das crianças sejam vacinadas. Só que a Salk é mais segura. Se alguma criança que tiver com uma imunidade baixa receber a vacina da Sabin, há registros que essa criança desenvolveu a doença, inclusive ficou com a paralisia, tá? Então ela é menos segura. E a tendência é que o Brasil troque nos próximos anos todas as suas vacinas Sabin por Salk. Tudo bem? Sobre paralisia, sobre pólio é isso. Hepatites, hepatite A, B, C, D e E, são 5, tá? Só que a D e a E estão sempre associadas com as outras. Então, por exemplo, os 3 grandes grupos, hepatite A, B e C, tá? A hepatite A, ela é causada pelo vírus da hepatite HAV, tá? Não envelopado de RNA. Eles se multiplicam no intestino e espalham-se por rins, baço e fígado, e a inflamação caracteriza a doença, a inflamação do fígado, hepatite. Os sintomas passam despercebidos muitas vezes. Em casos graves, pode ocorrer febre, dor de cabeça, indisposição, icterícia. Qualquer lesão de fígado, qualquer problema de fígado pode gerar icterícia como sintoma, tá? Não causa doença crônica de fígado, como câncer de fígado, como hepatite B e C, por exemplo. A hepatite E, ela sempre está associada à hepatite A, tá? Então, não tem como você pegar a hepatite E sem pegar a hepatite A. As duas estão ali intimamente associadas por esses transmissão, tá? A partir da contaminação. Então, contaminação por ingestão de água e alimentos contaminados com fezes de portadores da doença. Não há tratamento. A vacina é indicada para crianças a partir de 1 ano de idade. Deve-se evitar o contato de pessoas doentes, tratar a água consumida, tomar medidas de saneamento básico para evitar a disseminação do vírus, tá bom? Então, a hepatite A e E, oral fecal, porque o vírus se reproduz no intestino. Hepatite B é um vírus HBV, envelopado de DNA. Perda de apetite, febre baixa, dor nas articulações, posteriormente icterícia.
pode causar hepatite crônica e câncer de fígado. A transmissão é por transfusão de sangue ou contato com fluidos corporais, saliva, sêmen, leite. A vacina é eficiente na prevenção, além do uso de camisinha, não compartilhamento de lâmina de barbear, escova, seringa, esses objetos pessoais, tá? Que a gente geralmente não compartilha, mas não custa falar, né? Não emprestar seu gilete, não emprestar sua escova, que é uma coisa mais íntima mesmo, uma forma de prevenção da hepatite, ok? Hepatite C é um vírus de RNA, envelopado de RNA. Os sintomas podem variar do leve ao assintomático, mas 50% dos doentes podem evoluir para hepatite crônica. A transmissão também é semelhante à hepatite B, por via sanguínea, relações sexuais, da mãe para o bebê, transmissão vertical, através de hemorragias da placenta. O tratamento da hepatite C é bem específico na verdade, tá? Difícil, interferon alfa combinado com o antiviral ribavirina, né? Mas pode ter recaída, seleção de vírus e entre outras coisas. Não há vacina para hepatite C. Entre hepatite C e hepatite B, obviamente, a C é mais grave porque ela não tem vacina ainda, tá bom? E a hepatite D, ela é de RNA, um vírus de RNA, não possui envoltório lipoproteico, e por isso ela sempre está associada com a hepatite B. Ela nunca consegue ser infecciosa apenas o vírus da hepatite D. A pessoa nunca é contaminada apenas pelo vírus da hepatite D, adquirindo esse vírus junto com o da hepatite B ou se estiver infectada por ele. Os sintomas são o mesmo da B, as medidas preventivas são o mesmo da hepatite B, tá bom? Seguindo aqui para o final do nosso podcast, falta falar ainda, tá, de cachumba. A cachumba é um vírus envelopado de RNA, infecta as glândulas salivares parótidas, causando inchaço, febre e muitas dores ao engolir. Pode evoluir para os testículos e ovários e até mesmo as meninges em 20% dos casos. A transmissão é feita via perdigoto, não há tratamento, deve-se evitar o contato com doentes e objetos usados por eles. A imunização é feita na infância através da tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Vacina essa que já não está muito em uso, né? Tríplice viral, hoje em dia você tem a tetraviral, tem pentaviral e tem uma série de vacinas mais modernas combinadas ali, que não somente a tríplice. É que a tríplice durante muitos anos foi a única forma de imunização que as crianças tinham, tá bom? O sarampo, que integra também a tríplice viral, é um vírus de RNA, ataca as vias respiratórias de 10 a 12 dias de incubação, tá? Sintomas semelhantes a um resfriado comum, provoca erupções na pele, os chamados rashes cutâneos, na face, tronco e nas extremidades. Ela é muito perigosa em crianças e idosos e pode ser fatal em 0,03% dos casos. A transmissão é feita via perdigoto, não há tratamento, a vacina é eficiente. Até um tempo atrás era considerada uma doença erradicada, porém que já está ressurgindo. Lembra do ressurgir, tá? Evitar contato com pessoas contaminadas, a vacina é muito eficiente, porém vamos sempre ficar atentos a isso, tá bom? Para fechar esse assunto, a raiva, que é um vírus envelopado de RNA, do gênero Rabidovírus, da família Rabidoviridae. Um vírus se multiplica nas células musculares e tecidos conjuntivos por até 6 meses ou meses, né? Em seguida, entra nos nervos periféricos, chegando ao sistema nervoso central, provocando encefalite. Não há como combater o vírus após a sua entrada no sistema nervoso central, portanto, é uma doença muito grave e leva à morte, tá? Quando isso acontece. Ocorre espasmos nos músculos da boca e da faringe e é sempre letal em questões de dias, tá? Por isso que tem essa relação de hidrofobia ou do cachorro raivoso, porque essas contrações dolorosas nos músculos da boca e da faringe faz com que o indivíduo não consiga engolir a saliva e muito menos beber água, então ele acaba espumando pela boca dessa forma e por isso fica essa imagem do cão raivoso, né? Ou da hidrofobia, que nem água a pessoa consegue ingerir se tiver numa crise dessa, tá?
antes de transmissão feita por mordidas de animais e contatos com ferimentos expostos. Antes de entrar no sistema nervoso central, o vírus sim pode ser combatido com soro ou vacinação pós-exposição. Então, se for arranhado, mordido por um animal desconhecido, um animal selvagem, procura assistência médica, você vai tomar um soro antirrábico, tá? E vai tomar uma vacina pós-exposição. Tudo isso vai evitar com que o vírus vá adiante e chegue ao sistema nervoso central, tá bom? Agora, se fez, né? Se foi ferido e foi deixando, se realmente o vírus evoluir para o sistema nervoso central, não tem mais o que fazer, tá bom? E para fechar, agora sim, realmente tem a tabela dos vírus, das viroses, na verdade, e eu coloquei aqui algumas características principais. Então, falamos da febre amarela, da dengue, da zika, da chikungunya, poliomielite, gripe e AIDS. Todas essas já falamos. Catapora, cachumba, hepatite A, hepatite B, hepatite C, herpes 1 e 2, HPV. HPV eu não falei ainda. HPV é um vírus não envelopado de DNA. É um vírus cuja transmissão é o contato íntimo, oral, genital ou genital-genital. Principais sintomas: lesões ou verrugas na mucosa oral, genital e anal. Alguns subtipos estão associados com cânceres, especialmente no colo do útero. Prevenção: vacina na rede pública de saúde, uso de preservativos são as formas mais eficientes de prevenção do HPV. Raiva, já falei, rubéola e sarampo. E aí eu fiz um pequeno resuminho, tá, desse monte de informação de vírus de RNA e de DNA e blá blá blá. Então olha só, de um lado eu vou colocar o vírus envelopado e do outro vírus não envelopado. Beleza? Então, vírus envelopado. O vírus envelopado, aquele que tem um envelope lipoproteico, ele pode ser de RNA de fita positiva, febre amarela, dengue, chikungunya, zika, hepatite C ou rubéola. Ou vírus envelopado pode ser de RNA de fita negativa, gripe, cachumba, raiva e sarampo. O vírus envelopado também pode ser de DNA, catapora, hepatite B, herpes 1 e 2. E o vírus envelopado pode ser um retrovírus, HIV e HTLV. Ok? Então, desse lado nós temos vírus envelopados de RNA de fita positiva, negativa, DNA e retrovírus. Do outro lado, os vírus não envelopados, nós temos de fita positiva, poliomielite, hepatite A e o de DNA, que é o HPV. Então, se você quiser fazer um esqueminha, volta aí o podcast e vai anotando, fazendo um mapinha mental do que eu acabei de falar para você, tá bom? Bom, gente, encerramos assim a nossa segunda parte de virose e a virose em si, tá? E o próximo podcast que você ouvir, nós já falaremos sobre procariontes e bacterioses, ok? Muito obrigado pela audiência, meus queridos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!